Sou Edu de Barros, sou artista, trabalho majoritariamente com pintura, é o suporte principal, e a partir da pintura às vezes tem alguns desdobramentos de outros objetos ou outros interesses. E dentro da pintura eu tenho investido muito em suportes que não são exatamente a tela. Então a pintura se expande para o espaço, então pinturas instalativas, ou suportes que também remetem a algumas coisas de igreja, que nem formato de retábulo e, enfim, explorar ali fora outras tradições de pintura que não só a pintura em tela. Como tem sido a sua rotina aqui? Então, quando eu cheguei aqui, e quando você tinha me convidado inclusive, eu tinha acabado de sair de uma odisseia de pintura, né? Eu tinha feito uma abóbada que eu fiquei indo todo dia na galeria pintando uma instalação. Quanto tempo? Foi um pouquinho mais de um mês, foi um mês e uma semana, uma coisa assim. E aí teve o evento que foi suspender essa abóbada e deixar ela no lugar. E acho que 2 dias depois eu já vim pra cá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tava nem afim de pintar de novo, né? Aqui tem essas abóbadas, né? Eu não tava afim de fazer um trabalho semelhante, mas eu pensei em alguma coisa instalativa, porque a casa é muito interessante. Então, eu já tinha adiantado também, pelo meu tempo ser menor, de residência, em vez de ficar 3, eu fiquei 2 meses. Eu adiantei também o projeto, né, e pensei um painel. Eu estava com a ideia de fazer um painel, e aí encomendei essas peças, e enquanto elas não chegaram, eu fiquei vivendo um pouco a casa e tomando um tempo de respiro de um trabalho para o outro, para também não surtar e também para poder ver o que eu quero fazer aqui, sabe? Sentir um pouco o bairro, essa cidade, esse tempo, o que fazer depois também de uma grande entrega. Que deixa um vazio, né? Sim. E eu achei bom porque se eu tivesse ficado no Rio, acho que eu ia voltar para o meu ateliê e ia estar tudo vazio. E eu ia ter que lidar só com vazio. E aqui pelo menos tem novos estímulos e... Enfim, eu já vim com uma proposta, então, já tinha o que fazer, ao mesmo tempo que eu posso inventar, sei lá, eu posso fugir do que eu acabei de fazer, então eu posso sair do que já funciona no meu trabalho. E aí eu comecei fazendo umas aquarelas e uns desenhos, e a primeira coisa que me veio, assim, de vontade de me desafiar, é uma redução de palheta, assim. Normalmente meus trabalhos têm muita saturação de cor, assim, é muito Rio de Janeiro, rua, bar, festividade e tal. E só de vir para São Paulo eu já imaginava que ia ter isso, mas essa casa também ela tem um cinza muito presente, ela tem uma limpeza visual, assim, né? Concreto e a luz que entra difusa, então ela tem uma coisa meio... Não é bem asséptica, mas ela não é colorida. E aí eu comecei fazendo essas aquarelas e os desenhos monocromáticos com grafite. E as aquarelas eu tentei usar e fazendo, acrescentando as cores bem devagarzinho, assim, tentando usar uma paleta bem mais matada, assim. E trazer nuances, de escuro e de tons sem puxar a cor direta, para fazer um azul eu ia jogando, primeiro bege, ia jogando um verde, ia tentando chegar na cor, indiretamente. E aí foram os exercícios iniciais que também, dentro de uma pasta de referência de imagens que eu tenho, eu fui vendo o que estava me chamando a atenção enquanto eu estava por aqui. E foram também os primeiros desenhos que surgiram. E aí eu acho que 2 semanas depois, ou 1 semana depois, agora eu não lembro quanto tempo eu fiquei fazendo isso. Mas aí chegaram as telas, essas que na real não são telas, né? São uma superfície de madeira. São 6 placas de madeira que juntando faz um painel horizontal. Que é meio bizarro, eu nunca vi ninguém pintar. Eu sei que existe, mas porque antigamente inclusive era assim, não? Bem old school. A tradição antiga tem muita pintura de madeira, pintura em igreja no geral, e muitas das coisas que a gente vê que acha que é pintura... É meio baseado nisso. Total.
que é o suporte que você coloca direto na arquitetura, né? Ou madeira ou a fresco, né? Que é a técnica direto Você já usou no... também? A fresco nunca. Não? Eu chamava de afresco porque eu estava usando uma placa de gesso, mas eu não usava a técnica do afresco, que é você pintar no gesso fresco. Que é um... É uma coisa que eu quero ainda explorar, mas É difícil, ainda... né? Você tem que ser meio rápido, não? Tipo, Mais do que na madeira. eles chamam de jornada e eu acho que cada jornada dura de 6 horas a um dia, assim. O gesso ele demora tipo, mais ou menos isso para secar. Aí você tem esse tempo para resolver uma área. Aí você escolhe o tamanho da área que você quer pintar. Entendi. Só que vira uma pintura um pouco mais programada, assim, né? Como tem o tempo e você escolhe o que vai fazer, é menos a pintura que eu costumo fazer, que é tipo, vai jogando e vai entendendo o que eu tô pintando conforme que vai surgindo. E por não ser em tela, e sim em madeira, você acha que muda a maneira com que você pode errar? Em algum aspecto? Não sei se você encara dessa maneira, mas eu acho que quando você pinta a óleo, assim, numa tela, você às vezes apaga tudo, faz de novo. Acho que na madeira não tem muito essa possibilidade. Tem. Na real é similar, a única parte que eu gosto muito, que eu tô curtindo muito de pintar em madeira, é da superfície ser realmente rígida, né? Ela não pega a textura da parede, ela é a madeira. E tem uma outra textura, né? São as fibras e tal. E eu tenho pedido as madeiras com tratamento meio permeabilizante, então a tinta corre muito bem. Então é como se fosse... E ela vem lixada e tratada de uma forma que a tinta não fica sugando que nem uma tela. Então, tipo, a pintura meio que flui muito rapidamente com a camada mais fina que eu dou. Eu consigo... E ela também suporta muito a camada, então se eu quiser botar bastante tinta, ela sustenta também. Então... Eu achava que era o contrário, por algum motivo. Uhum. Porque eu acho que eu vejo a madeira como algo poroso. Mas não. Depende do tratamento, assim, dá pra ser e dá pra não ser. E depende da madeira também, né? Eu tô trabalhando compensado e lixado, aí ela fica bem flat, ao mesmo tempo que ela ainda tem as fibras, né? Então, é uma coisa sutil, acho que pouca gente percebe, tipo, às vezes vai olhar e vai achar que é tela. Mas se você olhar bem de perto, não é a trama que tá ali, são as fibras da madeira, né? Enfim, voltando. Como que você vê esse deslocamento do Rio para São Paulo na sua pesquisa, para além da paleta de cor? Eu frequentei muito São Paulo desde que eu virei artista, até porque minha primeira galeria era em São Paulo. E tinha uma coisa aqui, que tipo, a primeira vez que eu vim, eu lembro, tipo, uma cidade nova, eu vou pegar referências novas, não sei o quê. E é possível. Mas eu sinto que São Paulo acabou virando mais um lugar, tipo, de mostrar o que eu faço no Rio do que um lugar de inspiração, necessariamente. Até porque, às vezes que eu vinha, era isso. Eu vinha, em vez de viver tanto a cidade, eu ia muito fazer os rolês de arte. Aí ia na feira, ia na Bienal, ia eventinho de colecionador e tal, essas coisas. Então eu não cheguei, sei lá, a frequentar tanto os movimentos que eu faço no Rio, assim, de circular na rua, ter esse olhar mais atento para os elementos urbanos, para os personagens que estão ali, tipo, vivendo o dia a dia. Eu sei que existe, mas é uma coisa que eu ainda não fui tão a fundo. E aí, nessa residência, é isso também, chegar aqui numa parte de São Paulo, é descobrir que existe... Eu já sabia que São Paulo tipo, é muito amplo, né, para além do centro, e eu não cheguei a frequentar muito além do centro de São Paulo, né, que é onde normalmente rolam as coisas, ou a parte de jardins, né, essa parte mais rica. E aí, aqui na real é um lugar super tranquilo de informação, né, é muito silencioso. Então, pro estereótipo que normalmente se tem da cidade de São Paulo, eu acho que aqui é meio contrastante, na real. Eu vim para um lugar que parece um retiro, assim, parece que eu estou isolado da cidade, né? Uma vizinhança que não faz barulho, tipo, e muito passarinho, aí vem os macaquinhos, tipo, olha eu acordo de manhã, minha janela tem vista para as árvores, né? Tipo, é uma outra onda. E dá pra ir pra São Paulo mesmo, né? Que é tipo, vou ver uma exposição, não sei o quê. Mas eu tenho ficado até com mais vontade de ficar aqui na casa, assim. Tem sido um momento
No Rio, minha vida é muito agitada, assim, de coisa. Trabalho, aí sai pra beber, aí tem abertura não sei o quê, aniversário não sei quem, tipo, eu conheço todo mundo. E aqui, como eu conheço menos gente, e eu tô longe, e, sei lá, é 1 hora pra chegar normalmente nos rolês, eu tenho aproveitado pra, tipo, não vou fazer nada, vou ficar aqui, vou ficar de boa, vou ler, vou escrever, vou fazer... as coisas são mais introspectivas mesmo. Mudança total. É. Um novo Edu. Uhum. Eu gosto de fazer isso no Rio, mas no Rio eu sou muito tentado a fazer outras coisas. Até porque da minha janela, tipo, sempre tá acontecendo coisa lá. Eu moro na Glória. Nossa, E aí, tudo acontece. tipo, churrasco na minha frente, música rolando, tipo, isso durante a semana toda e final de semana pior. Então ficar em casa, assim, é uma batalha, tá ligado? Porque, tipo, Espiritual fortíssimo. eu vou ficar aqui lendo, não dá pra ler, tá ligado? Tipo, competir com a bagunça que tá lá fora, né? Sim. E como que essa convivência impactou tanto de relação, mas principalmente no trabalho? Você vê alguma influência, você vê alguma troca nesse sentido? Eu sinto que eu sou um pouco esponja, assim, não diretamente, mas tipo, eu fico olhando e eu sou curioso, assim, ver o processo dos outros e ver como as pessoas articulam o próprio trabalho, até porque isso me dá um respiro, assim, porque eu penso a arte de uma forma e aí eu descubro que o processo da pessoa contorna outro caminho, assim, e tem um resultado interessante também. Então, ver como a Xinga, que tem um processo bem mais espontâneo e tem horas que ela vai e foca super e, tipo, depois ela fica sem tocar no trabalho por mó tempão. E o Tepedino, que é mais constante, ele tá sempre... Ele vem no horário, trabalha de manhã, faz o que ele tem que fazer, depois ele para, tipo, tem uma rotina mais... Enfim, eu fico vendo nesse contraste, assim, onde é que eu tô e o que eu quero adaptar dali. E algumas coisas também do tipo... A pintura da Xinga traz um negócio... É meio de memória e ela faz, tipo, uns desenhos espontâneos, assim. Eu falei, cara, meu trabalho em algum lugar tem isso guardado e às vezes a imagem prende. Então, tipo, eu testei fazer algumas coisas, tipo, sem olhar nada, assim. Então, testar o desenho mais fluido, fazer umas coisas mais de memória, desapegar um pouco das referências. E uma coisa assim que eu percebi também diretamente com o trabalho do Tepedino foi... Ele está trabalhando muito com a pigmentação da cera. E eu tinha uma coisa que é meio de pintor, assim, de não querer usar o preto do tubo e chegar no preto, e não querer usar o branco do tubo e chegar num tom de branco e sempre achar esses tonzinhos. Mas eu vi uns desenhos que ele fez com a cera pigmentada com preto e eu achei, tipo, cara, esse preto sobre o papel tá muito bonito. E é um negócio que eu me impedi de fazer porque na minha cabeça eu estava sempre resolvendo as imagens da pintura, mas tem uma coisa da tinta e do pigmento que é muito bonita. E aí nesses trabalhos eu trouxe de novo, assim, com consciência, tipo, esses tons, assim, pelo tom, e não só pensando em chegar em alguma cor que prevaleça a imagem. Não, também é sobre, tipo, aquele pigmento ser o pigmento e ser uma coisa dentro do... ser um assunto em si, né? Não contribuir só ao assunto que eu estou trabalhando, mas, tipo, ele ser um assunto também. Que muda bastante a lógica, né? Sim. Sim. Totalmente. Que é tipo, olhar para além do interesse estético da imagem, mas ver a matéria também, voltar a ver a matéria. Acho que isso... Então acho que o que eu peguei um pouco da convivência com os dois diretamente pro trabalho foi isso, assim, essa espontaneidade das formas, a questão do desenho Deixar fluir. Fluido e essa questão matérica também, de olhar o material de novo, tipo... E você acha que por você estar mais tempo aqui numa outra lógica, surgiu também essas referências que você sempre casa, como que eu posso dizer, essas influências mesmo, alguma coisa vindo daqui? Sempre quando eu sinto isso, assim, eu fiz uma outra residência também que foi numa região aqui em São Paulo, era na área de Pós-Balsa, não sei se você sabe o que é. Onde é isso? Em São Bernardo do Campo. É uma região de preservação ambiental. E acho que aqui teve uma coisa semelhante, óbvio que tipo, não tem nada a ver um lugar com o outro, mas tipo, tem uma coisa
Eu sinto que o meu trabalho, ele surgiu muito, e o início do meu trabalho, assim, ele surgiu muito em contextos que tinham muita cacofonia visual, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito barulho, muito estímulo. E isso, assim, não só no trabalho, mas enquanto eu produzo, tipo, eu comecei com um ateliê foi primeiro no Catete, depois na Rocinha e depois na Glória, então, tipo, são lugares que são... Muito barulhentos, né? Então, tipo, além de o dia a dia eu ver muita coisa, enquanto eu estou produzindo, é isso, eu estava produzindo esse ano para exposição e eu não pude parar totalmente no carnaval. E aí, enquanto eu estava pintando, literalmente descia bloco de carnaval na minha rua, então E aí, quando eu venho para uma residência dessas, é tipo... Parece tipo meditação mesmo. Eu dou uma limpada assim e eu consigo isolar os elementos. Tipo, enquanto eu estou produzindo no meio da bagunça, fica uma coisa mais Bosch, aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu sinto que aqui eu consigo destacar algumas coisas, então, tipo, isolar alguns assuntos. E eu tentei, um outro desafio que eu comprei aqui quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de fazer essa instalação lá na minha individual. Tinha acabado de fazer e nela tinha muitas coisas mais alegóricas, assim, tinha os anjos, tinha tipo umas menções a deuses e coisas assim, tipo, mais diretas. Entidade, essas cenas, as nuvens e uma imagem de céu, tinha uma referência mais direta a essas pinturas de afresco e essas pinturas que são feitas em igreja. Aqui eu quis trazer as estruturas e esse tipo de assunto, mas sem nenhuma alegoria, sem nenhuma alegoria direta. Então, tem os macaquinhos que aparecem na pintura, que eles ocupam a posição dos anjos normalmente na pintura, mas eles são os macaquinhos no meio de um outro cenário. Tem um conjunto de cachorro que acabou virando um ser, que me lembra um pouco um ser mitológico, mas também pode ser aquelas personagens meio diabólicos que aparecem em passagens tipo bíblica e de moral cristã. Aí tem, tipo, enfim, tem os mesmos personagens e tem, tipo, uma outra coisa que eu acrescentei também, eu tava já para trabalhar com folha de ouro, que eu acho que é um elemento interessante, mas eu fiquei muito na dúvida de como que ele ia entrar no meu trabalho. E eu tenho usado, tipo, a folha de ouro como se fosse tinta, assim, como se fosse parte da pintura. Então, sem chapar fundo ou sem fazer auréola necessariamente, mas usando ele como se ele fosse mais uma tinta que é muito dinâmica, né? Que dependendo do ângulo ela pode ficar mais escura ou muito clara, enquanto o resto da tinta pintada não tem tanta variação a partir da luz, né? Você não tem tanto controle, né? Vira tipo um elemento meio surpresa, assim. E partindo do que você está falando, como que surgiu essa estrutura católica na sua pesquisa? Que eu acho que é way back then, né? É bem de lá atrás. Então, essa parada é engraçado porque eu fui criado, né, na igreja católica, fiz catequese, essas coisas. Você fez crisma e tudo? Não, só eu parei na catequese. Tá, também. Só que... E aí eu parei, e eu lembro que eu fiquei depois, quando eu estudei em colégio católico, mas na época, até quem estudava no colégio católico e foi criado na religião católica tinha vergonha de falar que era católico, era uma parada meio... Sim, eu acho que é da nossa idade, né? Porque você tem... Quantos anos você tem? 33. É bem parecido. Eu fiz escola e faculdade católica, você também. Sim. E era meio bad de falar, né? Você ficava meio sem graça de ter religião. E hoje em dia não é mais um ponto. Acho que não, acho que as pessoas têm buscado outras religiões, ou tipo, até... Muita gente tem voltado até a religião católica, né? Mas foi isso, assim, eu lembro de ter sublimado um pouco essa coisa e essa formação e, tipo, me interessado na adolescência inteira por tudo que não era ligado à religião. Mas eu, quando era criança, sei lá, meu imaginário era tão marcado por isso que eu tinha um amigo imaginário que era tipo um Jesus Cristo, assim. Ele não era, tipo, a personalidade não era de Jesus Cristo, mas eu ficava falando com esse personagem que era a imagem dele, assim. Caramba!
Então eu percebi que estava muito forte assim na minha formação e aí quando, assim, mó tempão depois, fiz faculdade de design, entrei para outros caminhos, não sei o quê, e aí quando eu voltei a pintar, eu estava lendo uns livros esotéricos assim, e ocultistas e enfim. E aí eu comecei a pintar com referência nesses livros. E aí comecei a trazer uns símbolos, estudar simbologia de religiões antigas e aí acabei fazendo um arco para voltar e tipo, nossa, eu ainda tenho interesse, ainda sou muito impactado pela primeira experiência de, sei lá, desde pequeno entrar numa igreja, naquele espaço com arquitetura gigante. E aí nesse período eu voltei a frequentar a igreja e falar, cara, tem uma parada aqui, para mim não me pega tanto a missa, mas assim, entrar no espaço ou ouvir tipo um canto ali dentro, tipo, como o som reverbera, tipo, a arquitetura, os elementos, os objetos, eu acho tudo muito intenso e eu acho que tá dentro de mim acesso uma coisa de memória afetiva ou tipo e algum impacto que eu tive de ir pequeno e frequentar esse espaço desde pequeno e ver aquelas coisas e aquilo só ser dado. E aí durante o meu processo em arte eu comecei a tomar autonomia sobre isso, em vez de ser uma coisa que foi imposta ou que eu fui colocado dentro, agora eu consigo criar um universo a partir dessa experiência. Então eu pego elementos, tipo, eu tô com uma série agora que são os retábulos, né, que são as tábuas que ficam atrás do altar e que normalmente contam uma história bíblica. E aí, de alguma forma, ter essa autonomia de criar dentro desses suportes e dentro dos formatos da igreja, que são formatos que eu acho que muita gente conviveu, eu poder desenvolver um trabalho e poder explorar esse universo de uma forma onde eu tô à frente, né, e não tô só recebendo, eu tô tipo criando a partir dessas convenções e dos formatos que eles criaram, né? Sim. Você desdobra isso, né? Com outro contexto, enfim. É interessante, eu sempre vejo muitas coisas católicas. Acho que os santinhos que você fez em outros trabalhos, acho que isso é uma coisa muito presente na sua pesquisa, nas suas trocas na noiva. Acho que é uma coisa muito importante que também rolou, né? Sim. Na sua formação, enfim. E você acha que a arquitetura daqui tem essa coisa meio de igreja? Em algum aspecto? Não sei se você já foi na Sé. Cara, eu preciso ir. Eu vi que você foi lá. Eu fui. Eu preciso ir. É uma que tá na lista. Mas você tá falando arquitetura da cidade em geral? Ou daqui da casa? Você acha que essa Cara, puxa, né? Tem essa coisa da luz. Sim, muito. Isso foi também uma outra. Acho que é uma Só coisa que é asséptico. É quase que uma ideia de uma igreja completamente asséptica. O que eu acho que tem uma coisa da Sé. Porque se você for ver, tem os vitrais lindos, Sim. mas não tem esse requinte do ouro, não é barroca. Eu acho que a gente tem essa ideia de igreja um pouco mais barroca. Sim, com mais rococó e com mais coisa tipo. E lá é duro, é asséptico, mas é muito alto. Então você te pega muito pela arquitetura, mas se você vai ver os santos, você já fica meio. Tem aquela catedral na Lapa, né? Também, tipo. Não sei qual. Aquela que parece uma pirâmide, assim. Fica, tipo, no centro ali, entre a Lapa, perto dos arcos. Que também é um vitral gigante, assim, e ela, tipo, super... meio essa onda aqui, meio brutalista, assim. E sim, eu acho que essa abertura do céu, esse formato, assim, remete muito... Subida aos céus, né? E traz uma luz específica, né, para o ambiente. E acho que trabalhar também com esse pé direito alto, acho que o pé direito alto também é uma coisa que traz essa coisa de suspensão, elevação. E eu tanto estava ligado nisso, só que eu fiquei pensando como é que eu vou abordar isso, mas as peças, a ideia inicial, pelo menos, era colocar elas naquela dobra da escada. Então, de alguma forma, ela entrar dentro desse espaço, né? De ser uma pintura menos objeto e uma pintura que faz parte também da arquitetura no momento que ela está instalada. E aí, dentro da pintura, acho que a influência tem umas formas que eu acho que surgiram. Porque eu vou por um processo meio intuitivo, assim, né? Eu vou vendo, tipo, tô aqui na casa, tô vivendo a casa,
tô olhando para isso e aí eu vou desenhando certas imagens, escolhendo certas coisas por intuição, mas que acaba... É inconsciente e consciente. Acaba pegando. Então eu pintei umas barracas que tipo tem esse formato. Eu trouxe umas linhas que tipo estruturam a pintura, que eu acho que aqui essa casa também ela é feita por essas linhas e recortes. Essa questão que eu falei no início desse cinza do concreto me deu uma vontade de abaixar um pouco o tom da palheta. Então a palheta está bem mais matada do que eu costumo trabalhar. E até a coisa do acinzentado, assim, o contraste das pinturas não está tão intenso na maior parte das chapas, assim. Quando eu lembro muito do seu trabalho, eu lembro muito de mar. Tem umas pinturas suas que o pessoal tá se banhando e tem todo aquele azul, tem toda essa coisa saturada. Então eu acho que é full catolicismo em algum aspecto, pra mim. Eu acho que a Uma pintura... atualidade de alguma forma também. Não sei se eu gostaria de colocar dessa forma, mas enfim. Eu acho que entra numa simbiose assim, com a energia da casa. Esse chapado e esses tons que estão ali. E o jeito que o assunto aparece também. Ele é um pouco mais sombrio, talvez. A casa tem um aspecto... Ela não é uma casa, tipo, alegrinha, ao mesmo tempo que ela não é, tipo, assustadora. Eu não acho que ela é, tipo, uma mansão assustadora, mas ela também não é uma casa, tipo, sei lá, escritório do Google ou uma coisa assim, né? Ela é bem mais seca, mas ela é chique. Ela, tipo... Ela tem luz, mas ela... Escritório do Google, muito bom. Né? Tipo, escorrega com essas coisas. Mas ela tem uma coisa que é divertida, mas num lugar, tipo, sóbrio, assim, né? Tipo... Acho que isso, de alguma forma, eu assimilei. Eu sinto que eu tô assimilando nessas pinturas, tipo... Isso muda o trabalho, né? Se o meu ateliê fosse esse, provavelmente meu trabalho ia ganhar Seria um outro outro. tom. Nossa, nunca pensei muito sobre isso, mas faz sentido. Eu sei disso porque, além de trabalhar no ateliê, sempre que eu tenho oportunidade eu faço um projeto que eu tenho que pintar fora. Então as instalações também é uma possibilidade. As instalações que eu fiz, todas, foram uma oportunidade de estar pintando fora do meu ateliê. Obviamente, uma instalação, então ela está no espaço e aí eu quero fazer ela no espaço e para o espaço, né? Mesmo que depois elas vão ser deslocadas, eu quero que ela absorva toda a experiência de eu estar pintando ali e do que aquele espaço me traz. Então eu já pintei, sei lá, no pátio do MAN, onde passava, sei lá, o pipoqueiro comentando da pintura e falando falta terminar ali, né? Tipo, era um negócio que eu deixo, tipo, traço do desenho, tipo, assim, são coisas engraçadas você ver, tipo, colocar seu trabalho no mundo. E aí teve a pintura que eu fiz também na Casa Bicho, que era uma casa no alto do Jardim Botânico. Essa, tipo, quando eu tava subindo pra casa, às vezes eu passava por um tatu-bola, ou tipo, por um bichinho, tipo, e... Aí não tem como, assim, é uma energia muito... É Rio de Janeiro, mas é muito à parte, assim, é muito um privilégio, tipo, de quem mora muito perto da floresta, né? E aí lá eu ficava isolado, assim, no meio de um lugar amplo, com maior vista, assim, do rio, tipo, e super agradável, tipo, isso também influenciava muito. Então, acho que o espaço que eu estou trabalhando é um fator muito importante para a pintura. Então, no geral, eu desenvolvo um trabalho no ateliê que é constante e tal, e meu ateliê já é um espaço com muita informação. Mas eu adoro, tipo, ir para outro lugar porque eu sei o quanto isso traz novos assuntos ou muda o jeito que eu pinto os próprios assuntos que eu já me interesso. Isso é muito legal. Acho que dá uma amplitude pro trabalho. Eu vou te pedir uma indicação de algo que você consumiu durante esse período. Então pode ser tipo um livro, um podcast, um álbum, alguma coisa. Isso é uma parada também que eu esqueci de falar, da convivência, tipo, como o meu espaço é meio integrado com o da Xinga, meio que a gente não tem como escolher, sei lá, se um vai pintar em silêncio ou se alguém vai escutar música, porque a gente tem que escolher ou a gente pinta em silêncio ou escuta a música, né? Então Só tudo que junto. casou da gente ter um gosto musical similar, assim. Meu Deus. E a gente vai escolhendo os álbuns que a gente vai escutar, às vezes tá cantando junto e tal. E aí o que a gente mais escutou, muito bom, assim, eu acho que combinou muito com a casa, assim, ele é tipo o nosso álbum hit, assim, do espaço. É o do Radiohead, Key Day. Nossa, eu não tava esperando isso. Me surpreendeu.
E a outra coisa... tem uns livros aqui que eu peguei, alguns assim de imagem também. Eu fico folheando, e aí volto pra ver. E aí, tipo, tem várias referências que eu pego, às vezes, na internet. E aí tem vários artistas que eu curto, mas aí quando eu pergunto quais são as suas referências, eu só tinha a imagem salva, várias às vezes do mesmo artista, porque eu achei bom o trabalho. Mas eu não mapeei quem era quando ele produziu e tal. E aí aqui tinha um livro grosso que era tipo arte holandesa e flamenca. E aí tem o Bosch, tem tipo Van Eyck, tipo... Tem vários caras que, tipo, que eu olhei muito, porque eles fazem retábulos, eles fazem tipo uma pintura que é semelhante com a pesquisa que eu estou fazendo agora. E eu consegui mapear e organizar, tipo, isso aqui foi feito nesse período assim de 1400, 1500. Ou seja, são as referências muito antigas. Para além, tipo, de outras referências que eu tenho também, mas essas foram, tipo, engraçadas de achar nos livros daqui, assim. Que legal. É isso. Muito obrigada.